Me chamo Laura, tenho 34 anos e sou mãe da Mirella, minha garotinha de 6 anos que é tudo para mim. Cada passo que dei nos últimos anos foi por ela. Desde que fui abandonada grávida pelo pai dela, prometi que ninguém mais pisaria no nosso mundo sem merecer estar ali. Trabalhei duro para nos sustentar, e mesmo diante dos dias mais difíceis, nunca deixei de sorrir para minha filha. Ela era meu milagre, minha razão, minha prioridade. Consegui crescer na empresa onde trabalhava, conquistando o cargo de coordenadora administrativa após anos de dedicação. Não foi fácil chegar até ali. Dormi pouco, comi mal, perdi aniversários, mas consegui. E tudo com honestidade e muito suor. A vida, por fim, parecia estar se organizando, até Rodrigo aparecer. Conheci Rodrigo numa festa infantil. Ele era primo de uma colega do trabalho. Lembro de como ele brincava com Mirella, a fazia rir como se fosse mágica. Me elogiou pelo jeito carinhoso com ela e me perguntou se eu era mãe solo. Fiquei surpresa, porque a maioria dos homens desaparecia quando eu dizia isso. Mas ele não. Pelo contrário, disse que admirava mulheres como eu. Com o tempo, começou a me visitar, a mandar mensagens de bom dia, a se oferecer para me ajudar. A princípio, hesitei. Mas ele insistia em demonstrar cuidado. Um dia me deixou em casa na chuva, outro apareceu com um presente simples para Mirella. Ganhou a confiança dela, e a minha. Me senti vista de novo, pela primeira vez em muito tempo. Achei que, talvez, merecesse alguém ao meu lado. Namoramos por alguns meses antes de ele sugerir que morássemos juntos. Disse que queria cuidar da gente. Disse que era injusto eu carregar tudo sozinha. E, no início, parecia mesmo querer ajudar. Lavava a louça, buscava Mirella na escola, fazia o jantar de vez em quando. Mesmo sem trabalho fixo, dizia que estava montando algo próprio, que em breve tudo mudaria. Mas os dias passaram. Depois meses. E nada mudava. Ele dormia até tarde, passava o dia no celular, e a desculpa do negócio em andamento começou a parecer fumaça. As contas se acumulavam, e eu seguia como a única responsável por tudo. Quando tentava conversar, ele se irritava. Dizia que eu estava agindo como se fosse melhor que ele. Eu me calava, para evitar brigas perto da Mirella. Às vezes, ela mesma perguntava: "Mãe, por que o Rô não trabalha igual você?" Eu apenas respondia que ele estava tentando, que nem tudo era tão fácil. Mas não era só a falta de trabalho. Rodrigo passou a sair muito. Dizia que ia resolver coisas, mas demorava horas. Quando voltava, trazia um pão ou um refrigerante, como se isso justificasse tudo. E mais, o celular dele nunca ficava à mostra. Senha trocada. Notificações silenciosas. Certa vez, ele saiu para uma reunião de negócio e voltou quase meia-noite, com cheiro de bebida. Disse que eu era controladora por perguntar onde esteve. Eu comecei a perder o sono, a desconfiar de cada saída, cada ligação dele. Mas não tinha provas, só angústia crescente no peito. E, enquanto isso, eu seguia trabalhando, me esforçando, tentando manter o equilíbrio por causa da Mirella. Ela não merecia presenciar brigas. E ele, apesar de tudo, ainda era doce com ela. Talvez fosse só uma fase, eu pensava. Talvez ele estivesse realmente tentando. Até que tudo desabou de vez. Era uma segunda-feira comum. Eu havia acordado cedo, feito café da manhã, deixado Mirella na escola e seguido para o trabalho. Estava concentrada num relatório quando fui chamada na sala da diretoria. Achei que fosse algo da rotina. Mas ao entrar, senti um peso no ar. 3 diretores estavam à mesa. Um deles segurava um dossiê. Me olharam com gravidade. "Laura, infelizmente recebemos uma denúncia grave sobre sua conduta. Precisamos conversar." Fiquei confusa. Eles me mostraram e-mails falsificados, acusações absurdas, que eu favorecia funcionárias em troca de benefícios, que usava meu cargo para fins pessoais, que vazava dados sigilosos da empresa. Apontaram até áudios manipulados.
Me senti num pesadelo. Neguei tudo, chorando. Mas eles já haviam decidido. Eu seria afastada até que tudo fosse apurado. Sai de lá, zonza. Parecia que alguém havia puxado o chão sob meus pés. Meu trabalho era tudo para mim. Era a única fonte de sustento para mim e Mirella. Voltei para casa em silêncio. Entrei e encontrei Rodrigo assistindo TV, com o pé no sofá. Me viu e fingiu preocupação. O que houve, amor? Você tá branca. Contei tudo, ainda tremendo. Ele me ouviu com uma calma desconcertante. Depois disse: caramba, que injustiça. Mas olha, isso vai passar. A empresa vai ver que é mentira. Não me abraçou. Não fez perguntas. Só disse aquilo e voltou a mexer no celular. Aquilo me incomodou. Era como se já soubesse. Como se estivesse esperando. Nos dias seguintes, não consegui descansar. Revirei minhas conversas, documentos, arquivos. Nada comprometedor. Nada que justificasse tamanha acusação. Resolvi investigar por conta própria. Pedi ajuda a uma colega do setor de TI e descobrimos que os e-mails partiram de uma conta anônima, com IP rastreável, mas falso. Tudo era cuidadosamente planejado. Até que, numa tarde, meu chefe me ligou. Ele havia descoberto o nome da denunciante. Laura, foi uma mulher chamada Tatiane. Ela usou outro nome, mas rastreamos as ligações e os arquivos enviados. Tatiane. Eu conhecia esse nome. Era a ex do Rodrigo. Aquela com quem ele teve um relacionamento conturbado, segundo ele. A mesma que, segundo ele, era louca e ciumenta. Agora, ela estava tentando me destruir. Mas por quê? Por vingança? Por inveja? Ou por algo mais? Olhei para Rodrigo naquela noite como se visse um estranho. Ele sorria para a TV, como se nada estivesse acontecendo, enquanto eu desmoronava por dentro. Ali, comecei a entender que eu não era vítima de uma simples armação. Era parte de um jogo perverso. Um jogo onde quem dizia me amar tinha muito mais a esconder do que eu imaginava. E o pior, minha filha também estava envolvida. Ela estava sendo enganada. E eu precisava protegê-la, mesmo que isso significasse encarar a verdade mais cruel da minha vida. Depois de descobrir que a responsável pelas denúncias anônimas ao meu chefe era uma mulher chamada Tatiane, o chão sumiu dos meus pés. Tatiane. Um nome que já havia aparecido algumas vezes em conversas nebulosas com Rodrigo, meu marido. Segundo ele, era uma ex-desequilibrada, que tinha se apaixonado por ele em um antigo trabalho. Dizia que ela não aceitava o fim e que vivia inventando formas de aparecer. Mas agora, com meu emprego perdido e meu nome manchado, aquela mulher que ele tratava como uma sombra inofensiva parecia ter ganhado forma. E dentes. Não dormi naquela noite. Rodrigo roncava ao meu lado como se nada tivesse acontecido, enquanto minha mente revivia os piores momentos dos últimos dias. O constrangimento de ser demitida sem explicações claras. As mensagens indiretas do chefe. O bilhete cruel. Tudo apontava para algo muito mais planejado do que eu imaginava. E, pior, parecia orquestrado por alguém que me conhecia intimamente. Na manhã seguinte, comecei minha própria investigação. Fui cuidadosa, paciente. Fiz um perfil falso nas redes sociais e procurei o nome completo de Tatiane. Consegui encontrá-la com certa facilidade. O perfil era fechado, mas em menos de um dia ela aceitou minha solicitação. E foi aí que as peças começaram a se encaixar. As postagens dela pareciam escritas para mim. Indiretas carregadas de veneno, frases como quem cuida do que não é seu, uma hora perde até o que tem, ou alguns homens precisam ser lembrados de onde é o verdadeiro lar. Em uma foto mais antiga, com um filtro escuro, ela exibia uma taça de vinho com 2 taças ao fundo. A silhueta de um homem era visível, e mesmo sem mostrar o rosto, eu conhecia aquele corte de cabelo. A posição dos braços. O relógio no pulso. Era Rodrigo. A cada clique, meu estômago embrulhava mais.
As datas batiam com os dias em que ele dizia estar ocupado com reuniões de um novo projeto. Eu, que sempre confiei, que ficava em casa cuidando da nossa filha e sustentando as contas da casa, agora percebia que tinha sido feita de palhaça. Mas eu não ia fazer escândalo. Ainda não. Precisava ser mais inteligente que eles. Aguardar o momento certo. No fim daquela semana, Mirella chegou da escola toda animada com o desenho do Dia das Mães que tinha feito. Ela desenhou nós três em uma casinha com corações em volta. O detalhe que mais me cortou foi o balãozinho saindo da boca do pai. Você é a melhor mãe do mundo. Até minha filha acreditava que Rodrigo era um homem bom. E ele jogava isso fora por causa de uma mulher como Tatiane. No domingo, Dia das Mães, Rodrigo fez o papel de marido dedicado. Preparou um café da manhã improvisado com Mirella e me trouxe na cama, junto com um buquê de flores. Disse que eu era uma guerreira e que ele tinha sorte por estar ao meu lado. Mas seus olhos estavam vazios. As palavras não tinham peso. Soavam decoradas. A essa altura, qualquer gesto de carinho me dava náusea. Pouco depois do almoço, a campainha tocou. Rodrigo foi atender e voltou com um buquê ainda maior do que o da manhã. Era elegante, exagerado. Chamava a atenção. Achei estranho. Ele não tinha falado nada sobre ter encomendado outro. Peguei o cartão anexado e, ao abrir, senti o mundo desabar de uma vez. Para a mulher que cuidou tão bem do meu homem. Obrigada por manter ele alimentado, descansado e distraído enquanto eu resolvia minha vida. Agora ele é todo meu de novo. Tati. A letra era caprichada, como se ela tivesse prazer em assinar sua vitória. Rodrigo congelou. Mirella, curiosa, perguntou inocentemente. Mamãe, quem mandou essas flores? Engoli o choro, o grito, a raiva e respondi com um sorriso frágil. É engano, filha. Vai brincar um pouquinho? Ela foi. Rodrigo permaneceu parado. Tinha perdido toda a cor do rosto. Me aproximei e levantei o bilhete, sem dizer nada. Apenas deixei que ele lesse. Laura, eu posso explicar. Pode mesmo? Porque me parece que a única explicação possível é que você destruiu a única fonte de renda da sua filha para alimentar o ego de uma amante. Ele tentou balbuciar algo, mas eu continuei. Você deu meu nome, meu cargo, meu chefe, tudo. Ela sabia demais. Essa informação só podia ter vindo de você. Não foi assim. Ela prometeu me ajudar a abrir a empresa. Disse que tinha contatos, investidores. Eu não queria que ela fizesse isso com você. Mas deixou ela fazer. E aceitou calado. Me traiu 2 vezes, como homem e como parceiro. Ele então largou a máscara. Sabe qual o problema? É que você me fez sentir um inútil esse tempo todo. Enquanto você virava a chefe do lar, eu era o quê? Um pai de segunda, um marido sustentado. Você nunca foi sustentado. Você foi acolhido. E ao invés de crescer, se rebelou como um adolescente. E agora quer culpar a mulher que segurava tudo sozinha. Rodrigo já não tinha mais desculpas. A raiva em seu rosto foi substituída por algo mais sombrio, vergonha. Mas mesmo assim, antes de sair da sala, disparou. Ela tem razão numa coisa. Você cuidou bem do que era dela. Eu me aproximei e o encarei firme. Mirella nunca foi dela. E a partir de hoje, você também não é mais nada meu. Ele hesitou. Você vai me proibir de ver a Mirella? Não. Mas vai ter que provar que merece esse direito. Porque, pai, você deixou de ser no momento em que colocou seu ego acima da segurança dela. Naquela noite, travei o choro. Sentei com Mirella, expliquei que o papai ia sair por uns dias e que a mamãe estava com ela. Ela me abraçou forte e disse: Você é minha heroína. E isso bastou. O que Rodrigo não sabia é que enquanto ele pensava que me derrubou, eu já planejava minha volta. E dessa vez, ninguém ia me impedir. Aquela noite foi mais longa do que qualquer outra.
A mente girava sem parar, os olhos ardiam pelo choro contido, e o coração estava dividido entre raiva, tristeza e uma vontade feroz de não me deixar afundar. Dormi abraçada com Mirella, como quem se agarra à última coisa pura que resta no mundo. O calor da minha filha era meu lembrete de que eu ainda tinha algo pelo que lutar. Na manhã seguinte, olhei meu reflexo no espelho e não vi mais uma mulher derrotada. Vi alguém que tinha sobrevivido ao inferno e estava pronta para lutar. Lembrei de quem eu era antes de Rodrigo tentar me diminuir. Uma profissional dedicada, uma mãe protetora, uma mulher cheia de sonhos. Agora, minha missão era resgatar tudo aquilo que ele tentou apagar. Comecei a montar minha própria estratégia, sem contar nada para ele. Não haveria gritos, nem escândalos. Haveria inteligência, justiça e frieza. Liguei para Marcela, uma antiga colega que trabalhava com segurança corporativa e tinha acesso a recursos de investigação. Expliquei tudo. Em menos de 2 dias, ela já tinha me enviado prints, áudios e provas de que Tatiane era conhecida por seduzir homens em altos cargos para manipular decisões em seu favor. O mais chocante foi descobrir que Tatiane já tinha se envolvido com um dos diretores da empresa e causado um escândalo semelhante. Mas, na época, a esposa do diretor preferiu o silêncio. Eu não. Eu iria até o fim. Enquanto isso, em casa, Rodrigo agia como se nada tivesse acontecido. Não tocava no assunto da demissão, tampouco da ligação de Tatiane. Apenas me observava de longe, como se esperasse que eu desmoronasse sozinha. Mas eu me mantinha firme. Continuava cuidando de Mirella, levando-a à escola, preparando nossas refeições e, nas horas vagas, trabalhando em um plano para reconstruir minha carreira. Recebi, então, uma ligação do meu ex-chefe, Leonardo. A esposa dele havia visto as provas que eu mandei, furiosa, confrontou o marido sobre sua proximidade com Tatiane. Ela não apenas confirmou a manipulação da amante de Rodrigo, como também revelou que Tatiane havia tentado se infiltrar na diretoria da empresa usando influência pessoal. Leonardo pediu desculpas, disse que havia sido injusto comigo e queria conversar pessoalmente. Fui ao encontro dele com o coração acelerado. Na sala de reuniões, ele me olhou com respeito, algo que eu não via há semanas. Pediu desculpas oficialmente e me ofereceu o cargo de volta, agora como gerente de projetos, com um salário maior e flexibilidade para cuidar da minha filha. Aceitei, mas deixei claro: quero esse cargo pelo meu mérito, não por piedade. Sei o meu valor. Voltei para casa com lágrimas nos olhos, mas dessa vez de alívio. Rodrigo me viu sorrindo e tentou puxar conversa, mas eu apenas disse: não precisa mais fingir que se importa. Eu já entendi tudo. Ele ficou calado, talvez esperando que eu explodisse. Mas o que o desestabilizou foi meu silêncio. A ausência de dor visível. A certeza com que eu já o tinha deixado emocionalmente. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou reverter a situação. Aparecia com flores, cozinhava, fazia brincadeiras com Mirella. Mas tudo parecia tão falso quanto o relacionamento dele com Tatiane. Eu observava tudo com a calma de quem já sabia que o fim era inevitável. Já não havia mais amor, nem respeito, nem espaço para reconstrução. E ele sentia isso. Tatiane, por sua vez, tentou me atacar pelas redes sociais. Mandou mensagens anônimas, usou perfis falsos para me chamar de invejosa, de fracassada. Mas eu estava tão focada em meu renascimento que aquilo só serviu para reforçar sua insegurança. Eu a ignorei completamente. E, com o tempo, ela perdeu o controle. Um dia, ao buscar Mirella na escola, uma professora me chamou de lado. Disse que a menina havia mencionado que o pai gritou com ela por perguntar onde eu estava trabalhando agora. Ele disse que você nunca mais voltaria a ser importante, contou Mirella. Meu sangue gelou. Eu sabia que era hora de dar o passo final. Naquela noite, esperei Mirella dormir e fui até a sala. Rodrigo estava no sofá, com o celular na mão, digitando, provavelmente para Tatiane. Sentei em frente a ele e disse: amanhã, você vai sair dessa casa. Já falei com o advogado, já tenho provas suficientes para o divórcio, e já registrei todas as mensagens trocadas entre você e sua amante.
Você não só destruiu nosso casamento. Você tentou destruir minha carreira e colocar minha filha no meio disso. Isso não tem volta. Rodrigo não respondeu de imediato. O rosto empalideceu. Tentou argumentar, disse que Tatiane o manipulou, que estava confuso. Mas eu me levantei, firme, e disse: você teve muitas chances de me proteger, mas escolheu me expor. Agora, eu escolho me salvar. 2 dias depois, ele saiu. Não houve gritaria, nem lágrimas. Apenas o som da chave sendo deixada sobre a mesa. E o silêncio que ficou após o barulho da porta se fechando foi, pela primeira vez, um alívio. Nas semanas seguintes, reorganizei minha vida. Recebi apoio da empresa, reencontrei antigas amigas e voltei a sorrir. Mirela, agora mais tranquila, brincava sem medo e me abraçava dizendo: mamãe, a gente está em paz, né? Sim, estávamos. Rodrigo tentou se reaproximar, mas já era tarde. Tatiane, ao perceber que ele não tinha mais posição nem estabilidade, o abandonou. Soube por conhecidos que ele entrou em depressão. Não comemorei, mas também não me culpei. Cada um colhe o que planta. Hoje, sou mais do que uma sobrevivente. Sou uma mulher reconstruída. Meu trabalho vai bem, minha filha está segura, e meu coração está leve. Aprendi que, por mais dolorosa que seja a traição, ela nunca será maior do que a força de uma mulher determinada a proteger a si mesma e quem ama. E agora, finalmente, posso respirar livre. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!